Eu sei que muita gente chega até aqui carregando um medo silencioso, aquela sensação de que a vida não pode ser apenas essa rotina de pressões, cansaço e perguntas sem resposta. Talvez você já tenha perdido alguém. Talvez sinta um vazio difícil de explicar ou até uma inquietação sobre o que existe depois daqui. No fundo existe uma angústia. Será que a vida termina mesmo ou continua de alguma forma? Os ensinamentos de Michio Kushi me fizeram olhar para esse medo com mais calma e menos desespero. Se essa busca por sentido também faz parte da sua vida, se inscreva no canal e fique comigo até o final, porque essa visão pode mudar a forma como você enxerga a existência. Durante muito tempo, eu tive medo do desconhecido. A ideia de espíritos ou presenças invisíveis me causava desconforto, como se fosse algo que deveria ser evitado. Mas quando conheci esses ensinamentos, comecei a enxergar a vida como uma jornada espiritual que começa no infinito e retorna para ele. Passei a sentir que não estamos aqui por acaso, e que nossa existência faz parte de um movimento muito maior. Isso trouxe um alívio profundo, porque deixou de existir aquela sensação de vazio absoluto. Aos poucos fui entendendo que a vida é um ciclo contínuo, e que cada experiência é um passo nesse caminho que vai muito além do que os olhos conseguem ver. Também comecei a perceber que a vida não surgiu de repente nem está parada no tempo. Entender que tudo evoluiu da água para a terra e depois para o ar mudou minha maneira de ver a própria humanidade. Passei a acreditar que estamos em constante transformação, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Isso me fez sentir esperança quando tudo parecia confuso, porque percebi que estamos caminhando para formas de existência mais sutis, mais leves, talvez até vibracionais e luminosas. Essa ideia trouxe paz, porque deixou claro para mim que a vida não é um erro perdido no universo, mas parte de um processo de crescimento que continua sempre. Outra mudança profunda aconteceu quando entendi que o mundo físico e o mundo espiritual não estão separados. Antes eu imaginava dois lugares diferentes, como se um fosse real e o outro misterioso. Mas comecei a sentir que o próprio corpo é uma forma condensada de energia espiritual. Isso mudou completamente a forma como me vejo. Passei a respeitar mais meu corpo, meus pensamentos e minhas emoções, porque percebi que tudo faz parte de uma mesma realidade. Nada está realmente isolado. Essa percepção trouxe um sentimento de conexão muito forte com tudo ao redor. Quando comecei a refletir sobre o universo espiritual, percebi o quanto minha visão era limitada. Eu pensava apenas na Terra, nas pessoas e nos acontecimentos do dia a dia. Mas entender que a realidade espiritual se estende pelo sistema solar, pelas galáxias e até o infinito me fez sentir pequeno de uma forma positiva. Foi como perceber que fazemos parte de algo imenso e vivo. Isso trouxe humildade e também conforto, porque deixou claro que não estamos sozinhos dentro desse vasto universo vibracional que continua se expandindo sem fim. Com o tempo, comecei a compreender que existem níveis diferentes dentro da realidade espiritual. Essa ideia fez sentido dentro de mim porque explicava muitas experiências humanas. Passei a imaginar um espírito universal que conecta tudo, um plano intermediário onde consciências continuam aprendendo, e uma esfera vibracional mais próxima de nós. Essa visão me ajudou a entender que a vida espiritual não é confusa como parece. Existe uma ordem natural que sustenta tudo, mesmo quando não conseguimos enxergar claramente. Pensar na morte sempre me trouxe inquietação, mas comecei a sentir mais tranquilidade quando entendi que apenas o corpo retorna à natureza enquanto a consciência continua existindo de forma mais sutil. Essa ideia não apagou a saudade das pessoas que se foram, mas trouxe um consolo silencioso. Passei a sentir que ninguém desaparece completamente. A vida apenas muda de forma. Esse pensamento trouxe um tipo de paz que nunca tinha sentido antes, como se a despedida deixasse de ser definitiva. Aos poucos fui entendendo a Terra como um lugar de aprendizado espiritual. Passei a enxergar a vida como uma escola onde os espíritos amadurecem através das experiências. Isso mudou completamente a forma como vejo as dificuldades. Antes eu só queria escapar dos problemas. Agora comecei a perceber que cada desafio pode ter um propósito maior. Essa ideia me ajudou a enfrentar momentos difíceis com mais coragem, porque senti que cada experiência pode fortalecer o espírito. Também comecei a refletir sobre como a violência e o desequilíbrio afetam não apenas o mundo físico, mas também o espiritual. Passei a sentir que guerras, conflitos e atitudes destrutivas deixam marcas profundas além do que conseguimos ver. Isso me fez querer viver com mais consciência. Percebi que cada ação tem consequências que vão além do momento presente. Essa compreensão despertou dentro de mim um desejo sincero de viver de forma mais equilibrada e mais humana. Foi então que descobri a macrobiótica como algo muito além de uma alimentação. Passei a enxergar esse estilo de vida como um caminho espiritual que fortalece o corpo e a mente.
Quando comecei a cuidar melhor da alimentação e do ritmo de vida, senti mudanças reais na minha energia e na minha clareza mental. Passei a perceber que o equilíbrio físico influencia diretamente o equilíbrio espiritual. Isso me trouxe uma sensação de estabilidade que antes parecia impossível. Outra coisa que me impressionou foi perceber que certos ambientes parecem carregar energias diferentes. Lugares escuros, úmidos ou marcados por emoções intensas parecem guardar memórias invisíveis. Comecei a notar que algumas pessoas são mais sensíveis a essas presenças do que outras. Isso me fez entender que nem tudo o que sentimos é imaginação. Às vezes estamos apenas percebendo algo que sempre esteve ali, mesmo que não seja visível. Também comecei a observar como o estilo de vida influencia a nossa percepção. Passei a sentir que quanto mais equilibrada se torna a alimentação e a mente, mais clara fica a sensibilidade. Percebi que os animais parecem perceber presenças invisíveis com mais facilidade do que nós. Isso me fez refletir sobre o quanto perdemos essa sensibilidade ao longo do tempo. Comecei a acreditar que recuperar o equilíbrio pode abrir novamente essa percepção natural. Hoje eu vivo com a consciência de que estamos cercados por um mundo invisível. Essa ideia não me assusta mais. Pelo contrário, me traz uma sensação profunda de companhia e significado. Aprendi que a oração, o equilíbrio e a clareza mental ajudam a manter a harmonia entre o mundo físico e o espiritual. E talvez a maior lição que eu tenha aprendido é que a vida nunca está separada do espírito. Tudo faz parte de um mesmo fluxo, e quando entendemos isso, o medo começa a desaparecer e dá lugar à paz. E quanto mais eu reflito sobre isso, mais percebo que o verdadeiro caminho não está em tentar provar o invisível, mas em aprender a viver com mais consciência no visível. Cada pensamento, cada escolha e cada atitude parecem construir silenciosamente a realidade que um dia vamos habitar além deste plano. Isso me fez entender que a paz não nasce quando todas as respostas aparecem, mas quando aceitamos que fazemos parte de algo muito maior do que conseguimos compreender. Talvez você também tenha sentido algo difícil de explicar em algum momento. Uma presença, um sonho marcante, uma intuição forte ou simplesmente aquela sensação de que existe mais além do que os olhos enxergam. Se isso já aconteceu com você, talvez não seja coincidência estar aqui agora ouvindo essas palavras. E eu gostaria muito de saber a sua opinião. Você acredita que existe um mundo espiritual ao nosso redor? Você já viveu alguma experiência que não conseguiu explicar? Escreva aqui nos comentários, porque a sua história pode ajudar outras pessoas que também estão buscando respostas. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Ainda temos muito para descobrir juntos nessa jornada de entendimento, equilíbrio e crescimento interior. Talvez o primeiro passo para enxergar além seja simplesmente começar a olhar para dentro.